O meu nome é Gabriela, eu trabalho no desenvolvimento do e-social da linha DataSul há 5 anos já no projeto. Então, vamos lá. A primeira parametrização que será necessário fazer no produto é com relação à configuração do TAF. Lá no cadastro de estabelecimentos, na tela de complemento e-social, a pasta config TSS ela foi substituída pela pasta config TAF. Nessa pasta, será necessário informar com qual ambiente do TAF nós estaremos fazendo a integração das nossas mensagens. E para cada um desses ambientes, será necessário informar alguns dados, tipo URL, porta, usuário, senha. Reforçando aqui que a integração da linha DataSul com o TAF, ela ocorrerá via Web Service. Para nossa demonstração, nós iremos usar de exemplo a integração da tabela de rubricas, que corresponde ao nosso cadastro de eventos. Acessando o complemento do evento, todos aqueles que estiverem parametrizados com o campo natureza, tendo uma codificação prevista na tabela 3 do e-social, será integrado para o TAF. Então, aqui vamos apenas tomar de exemplo, nós temos 5 eventos, 4 estão parametrizados com uma natureza, aqui no caso os dados são apenas fictícios, e deixa eu passar aqui o último evento ali que está parametrizado. O evento 006, eu quero chamar a atenção que caso o cliente ele tenha algum evento que ele entenda que não deva ser enviado para o e-social, como, por exemplo, os eventos de provisões, ele pode parametrizar esse evento com a natureza 0000. Então, todo o processo de mensagens não irá considerar esses eventos. Reforçando apenas que esse campo natureza é uma informação que o cliente deve parametrizar para cada evento dentro do processo do e-social. As demais informações ali da tela de complemento são inicializadas pelo sistema. Então, uma vez que foi feita essa conferência do campo natureza, dos dados do complemento, nós iremos iniciar a carga da tabela de rubricas para o e-social. Faremos isso acessando o programa FP9840, Validação e Carga e-social. Neste programa, aqui nós estamos considerando que a carga da tabela de empregador já foi realizada, que é a primeira mensagem que deve ser integrada para o TAF. Então, nós vamos escolher aqui a ação gerar mensagens e na pasta iniciais iremos marcar o campo rubricas. Clicando no botão executar para iniciar a execução do processamento. Nesse momento, todo o evento que estiver parametrizado com uma natureza válida, de acordo com a tabela 3 do e-social, será considerado para gerar uma mensagem a ser enviada posteriormente pelo TAF. Ao final, é aberto um arquivo de log da execução, demonstrando quantas mensagens foram geradas, se houve erro em alguma delas, e o status do processo da carga. Após ter feito a geração da carga inicial da tabela de rubricas, nós iremos acessar o programa FP9850, que é o monitor social do DataSul, para poder visualizar as mensagens que foram geradas. Então, nessa tela, vamos selecionar o arquivo S1010, tabela de rubricas, vamos selecionar todos os status de integração com o TAF, e ao clicar em demonstrar resumo, é mostrado que todas as mensagens geradas para a tabela de rubricas estão com o status 7, que significa pronta para envio.
Na pasta de mensagens, nós podemos visualizar que existem 5 registros apenas. Ou seja, aquele evento 006, que estava com uma natureza 0000, não teve mensagem gerada. Os demais eventos tiveram cada um a sua mensagem e, conforme o status, estão pendentes, porque ainda não foram para o TAF, mas estão prontos para serem enviados. Então, tendo as mensagens prontas para serem enviadas para o TAF, o passo seguinte é executar o programa FP9860, que é o sincronizador do e-social. No nosso exemplo, nós vamos deixar marcado apenas a opção S1010, tabela de rubricas. Lembrando que esse programa ele pode ser parametrizado para execução via RPW. Então, ao clicar no botão executar para iniciar o processamento, o sistema está lendo todas as mensagens de tabela de rubrica que estão prontas para serem enviadas para o TAF. Ao final, é aberto um arquivo de log informando quantos arquivos foram processados com sucesso, quantos foram processados com erro e que o processo foi concluído. Agora nós iremos acessar, né, uma vez que foi feito o envio das mensagens para o TAF, nós vamos acessar o nosso monitor, o programa FP9850, para olhar como ficou o status das mensagens. Então, vamos selecionar o status enviado, o arquivo S1010, solicitar a demonstração de resumo, e na tela de mensagens, nós podemos verificar que agora todas elas estão com o status enviado, mas aguardando o processamento pelo TAF. Na sequência, nós iremos acessar o monitor do TAF. Lembrando que existe uma configuração prévia, né, uma instalação prévia do TAF, mas não é abordado nessa demonstração. Vai solicitar algumas informações para acesso, né, usuário, senha. Nessa telinha, é importante ressaltar que as informações grupo e filial que devem ser informadas aqui, elas se referem à empresa e estabelecimento do DataSul, mas a codificação que foi cadastrada na base de dados do TAF, que faz parte do processo de implantação. Agora a gente está visualizando o menu do TAF. Então, na opção miscelânea, integração, gerenciador de integração, ele abre uma telinha para solicitar de que período eu quero visualizar as integrações. E ao confirmar, ele vai nos mostrar uma tela mostrando todos os lotes que foram integrados do DataSul para o TAF. Então, nessa tela, nós podemos visualizar o lote, que ali no caso aparece como ticket, que ele ainda está com status pendente. Ou seja, o TAF recebeu o lote, mas ele ainda não processou as informações, as mensagens que compõem este lote. Então, nós vamos ver sobre o processamento desse lote no TAF. Na opção miscelânea, integração, processamentos, ele vai abrir uma tela já configurada com as integrações que serão feitas. Basta a gente clicar em confirmar. Nesse momento, o que o TAF está validando? Ele está pegando cada mensagem que compõe o lote enviado, fazendo a consistência da chave primária, no nosso caso, né, se a rúbrica que a gente está enviando, ela não está duplicando com uma já existente na base de dados do TAF,
Valida também a questão de chave estrangeira, não se aplica no arquivo de rúbricas, mas, por exemplo, para um arquivo de trabalhador, de funcionário, seria consistir se o cargo que eu estou dizendo que esse funcionário tem já está cadastrado nas tabelas do TAF, e também faz a consistência das tabelas autocontidas do TAF, que vem a ser essas tabelas autocontidas. Todas as tabelas liberadas no layout do e-social pelo governo, vira uma tabela autocontida dentro do TAF. Então, no caso do nosso arquivo de rubricas, aquele campo natureza, ele, nesse momento, né, que eu estou fazendo a integração, o processamento do lote no TAF, ele verifica se a natureza que eu mandei no meu XML é um valor correto de acordo com a tabela do e-social. Caso alguma dessas informações não passe nas validações, o TAF vai rejeitar a mensagem. Caso contrário, ela será aceita e vai ser atualizada nos cadastros do TAF. Então, agora, voltando na tela do gerenciador de integração, nós podemos verificar que o lote, né, o nosso ticket, ele já está com o status de integrado. Isso, abriu a telinha. Então, ele mostra que o ticket já foi integrado. Ao dar um duplo clique na linha do ticket, ele vai abrir uma segunda janela, na qual vai ser possível visualizar cada mensagem que compõe esse lote e o status dela, que ficou após o processamento. No nosso exemplo, desculpa, no nosso exemplo, o nosso lote estava composto por 5 mensagens de rubricas. Todas elas foram processadas, integradas com sucesso. Então, uma vez que o TAF processou esse lote, nós vamos voltar no nosso... a gente precisa sincronizar essa informação para dentro do DataSul. Como isso é feito? É através do programa FP 9890. Então, é o importador de retorno do TAF. Nós vamos deixar marcado só a opção S1010, tabela de rubricas. E clicar no executar para dar início ao processamento. Neste momento, o que vai acontecer? O sistema está verificando cada mensagem da tabela de rubrica que está com o status de enviado para o TAF, mas aguardando o processamento, e uma a uma vai solicitar o retorno, né, se ela teve problemas lá no processamento pelo TAF ou se ficou tudo ok. Ao final do processamento, é aberto um arquivo de log, também demonstrando o retorno do processo. Quantos registros foram processados com sucesso, se ocorreu erro em algum registro, quantos ainda aguardam retorno do TAF, quantos registros ele leu ao total. Lembrando que essa parte do importador de retorno, ela também pode ser parametrizada para ser executada via RPW. Não é necessário ficar a todo momento solicitando o retorno de tudo quanto é arquivo. Então, uma vez que a gente fez essa importação de retorno do TAF para dentro do DataSul, nós vamos no nosso programa de monitor e verificar como ficaram os status das mensagens. Então, na pasta na pastinha de seleção, agora a gente pode verificar que as mensagens do arquivo tabela de rubricas passaram para o status 10, que já foram processadas pelo TAF. E na tela de mensagem a gente só vê o detalhamento de cada um dos registros.
Então, vamos voltar ao TAF para visualizar os dados integrados pelo monitor. Nós estamos aqui na tela do gerenciador de integração, visualizando o detalhamento do lote. Ao dar um duplo clique na linha da mensagem, nós visualizamos o XML que foi enviado do DataSul para o TAF. Como a mensagem ela foi processada com sucesso, isso foi gravado dentro de um cadastro do TAF. E eu, acessando a opção Visualizar, é aberta a tela de consulta deste cadastro, onde nós podemos verificar cada campo que compôs o XML enviado. Uma outra maneira de visualizar o que foi integrado para o TAF é acessando diretamente o cadastro das informações. Então, nós vamos acessar no menu através da opção Atualizações, Eventos e Social, Tabelas, Tabela de rubricas, para a nossa demonstração. Nessa tela aparecem todos os eventos de rubricas que já tiveram integração. Através da opção do filtro, nós vamos selecionar apenas o que nós enviamos e podemos verificar ali a rubrica ES-001, ES-002, 003, 004 e 005. Só relembrando, o código da rubrica que nós geramos, ele é uma composição do código da empresa com o código do evento do nosso sistema. Também tem a opção Visualizar, que vai abrir a tela para a visualização da consulta das informações. Então, todo o evento que for integrado para o TAF, ele vai ter um cadastro respectivo para ser visualizadas as informações. Um próximo passo bem importante dentro do TAF é a questão de efetuar a validação do registro. Até esse momento, o TAF recebeu uma mensagem nossa, mas fez apenas validações básicas, né, com relação à chave primária, chave estrangeira e tabela autocontida. Ao efetuar o processo de validar o registro, ele vai efetuar o quê? Ele vai consistir os demais campos do layout. Se todas as demais informações que, de acordo com o layout, são obrigatórias, estão preenchidas ou não. Nós vamos acessar em seguida o monitor do TAF o monitor social do TAF, que foi apresentado na segunda parte da apresentação. Nesse monitor, nós podemos visualizar na parte superior dele, agrupado pelos grupos de eventos, né? Tabelas iniciais, periódicos e não periódicos, quantos registros existem na base, quantos ainda não foram processados, quantos já estão aguardando a transmissão, quantos estão inválidos, quantos estão aguardando o retorno do governo e quantos estão inconsistentes. E através dessa tela, para a nossa demonstração, nós vamos verificar a questão dos eventos que estão pendentes de transmissão e que já foram validados. Vamos aplicar o filtro. Ele vai abrir uma tela mostrando os eventos que atendem ao filtro efetuado. Nós vamos selecionar o evento S1010 e vamos clicar na opção de transmitir ao governo. Ele abre uma telinha solicitando para confirmar o que foi selecionado. E, por fim, vamos ver a transmissão da mensagem ao governo. Então, naquela telinha onde ele solicita a minha confirmação,
após efetuar a transmissão, ele vai perguntar se eu desejo abrir o detalhe dessa transmissão. Nós vamos clicar em sim. Na tela que ele vai abrir, nós vamos visualizar que as rubricas, elas ainda estão com o status de pendente. Isso porque, conforme foi mencionado pelo Flávio na apresentação, no início da apresentação, apenas a partir de julho é que o governo irá liberar os serviços, os web services, para fazer a comunicação dos produtos com a base de dados do e-social, né? E a partir de então é que a TOTUS vai analisar, vai desenvolver e testar esses serviços, tendo como expectativa de liberação até o mês de outubro. Com isso, pessoal, a gente finalizou a demonstração da integração do produto DataSul com o TAF. Eu gostaria apenas de, aproveitando, né, a oportunidade, de informar que no dia 19 de maio, agora ocorrerá um plantão Tira Dúvidas com os clientes via webinar, nessa sexta-feira, e será abordado alguns itens já discutidos, mas o objetivo principal é que os clientes possam expor as suas principais dúvidas e essas vão ser respondidas pelos especialistas. No chat vai ser colocado o endereço, o link desse webinar de sexta-feira, ok? E outra informação é sobre o hot site, que ele está sendo todo reformulado. Nele, todas as informações mais importantes vão poder ser acessadas através desse hot site. E, além disso, nós temos o TDN, que possui bastante material atualizado sobre o e-social, né, na linha DataSul, e também a comunidade do e-social e DataSul no Fluig. Eu peço só um instante, nós vamos verificar se tem alguns questionamentos. Que horas vai ser o webinar de sexta-feira? Duas apresentações, uma às 9 e outra às 14 horas, porém a sala vai ficar o dia inteiro. Tá. Houve o questionamento a respeito do webinar de sexta-feira sobre o horário. Então, informando que haverão duas apresentações. Uma às 9 horas da manhã e outra às 14 horas. A sala ela vai ficar aberta o dia inteiro, mas apenas nesses horários é que haverá o contato do pessoal com vocês. Isso. Essas apresentações, tá, elas vão seguir o mesmo molde do webinar de hoje, né? Terão os questionamentos, haverão as respostas, vai haver uma apresentação. No final, ela vai ser gravada, vai ser disponibilizada para visualização, depois será informado qual o local que estará disponível a gravação do webinar. Só um instantinho, pessoal, nós vamos verificar a questão dos questionamentos, já retorno. Pessoal, houve o questionamento a respeito do que seriam os questionamentos do webinar de sexta-feira. Serão feitos, a apresentação é referente ao produto DataSul e a integração com o TAF. Então, qualquer questionamento nesse sentido pode ser feito
será respondido, né? Detalhes a respeito do TAF, de implantação, configuração, não serão abordados neste momento. Peraí, volta lá. Deixa eu ver o que tem na tela. Fala, pode falar. Pessoal, um outro questionamento que ocorreu foi com relação a algo dito na primeira parte da apresentação, com relação à qualificação cadastral. Primeiro, essa qualificação cadastral, ela, da forma que foi apresentado ali, ela pode ser feita manualmente no site disponível, no link disponível dentro do site do E-Social, limitado a 10 funcionários por vez. Existe a questão de fazer essa qualificação cadastral em lote, para o qual o DataSul desenvolveu o programa FP 9830, ele já era um arquivo TXT com os dados solicitados pelo governo, mas até onde eu sei, existia um problema com relação a essa qualificação cadastral em lote, e por um período o link ficou desabilitado no site do E-Social. Nós, na apresentação de sexta-feira, a gente confirma essa informação para vocês, tá? Mas assim, ó, não é uma informação que o TAF vai gerar e encaminhar para o governo esse arquivo de qualificação cadastral. É algo gerado direto pelo DataSul, um arquivo TXT, e que é importado no site do governo. Pessoal, só mais um minutinho, a gente ainda está verificando se há mais algum questionamento. Só um momentinho. Pessoal, um outro questionamento que ocorreu foi com relação ao processo que foi demonstrado, DataSul integrando com o TAF, se precisa de licença ou não. Os processos demonstrados ali são aqueles incluídos no processo essencial para a entrega do E-Social, ou seja, não consome licença. Enviar o lote para o TAF processar esse lote, o monitor de integração enviar isso para o governo. Não consome a licença. Uma coisa que eu esqueci de mencionar durante a apresentação, mas eu quero reforçar, que ali a gente viu manualmente, né, como eu processo o lote no TAF, como eu transmito esse lote, como eu valido o lote, como eu transmito ele para o governo. Mas no TAF existem as rotinas para fazer o agendamento que corresponde como se executar via RPW no DataSul. Então, esses processos de ficar validando lote, ficar integrando, processando lote, ele não vai ser feito manualmente, arquivo a arquivo, né? Não vou precisar uma pessoa exclusiva para isso. Existem as rotinas que fazem esse processamento automático. Tipo, eu faço um agendamento do que eu quero rodar, quando eu quero rodar, e é feito automático.
Só mais um instante que nós estamos verificando mais questionamentos. Pessoal, reforçando, está tendo bastante dúvida com relação à parte de qualificação cadastral. Esse processo ele já pode ser efetuado, tá? Se vocês acessarem o site do E-Social, vocês vão ter uma opção lá de efetuar a qualificação cadastral, pode ser feito de 10 em 10, ou existe aquela opção em lote, conforme eu já disse anteriormente. Na sexta-feira a gente confirma se isso está disponível ou não, porque o governo havia retirado do ar. E, inclusive, daí na sexta-feira a gente vai, na apresentação, falar um pouco mais em detalhe essa parte de qualificação cadastral, demonstrar o programa que vai ser utilizado, o layout que ele trabalha, tá? E daí, se vocês ainda ficarem com alguma outra dúvida, podem fazer o questionamento. Pessoal, mais um questionamento que houve é com relação à versão do produto, tá? Assim, somente a versão mais atual do produto está atendendo o E-Social. Ou seja, o cliente que está na versão 12.1.13, 12.1.14, precisa providenciar a migração para um pacote mais atual. Somente a última versão é que vai estar contemplando o E-Social na íntegra. Quem hoje está, por exemplo, 12.1.13, não está gerando as mensagens e validando as informações da base de dados de acordo com a versão 2.2 do layout do E-Social. Então, assim, está alimentando informação desnecessária, tá? Então, precisa sempre, o mais rápido possível, fazer a migração. Não vai ser a 12.1.17, a mais atualizada. A 12.1.18 ainda vão sair alterações do E-Social e assim por diante. Tá? Isso. A versão 12.1.16, que está liberada atualmente, ela já está contemplando a versão 2.2 do layout, a maior parte dos arquivos. Tá? Quem está numa versão mais antiga, grande parte do que é validado ainda se aplica para a versão 2.2, mas tem informações que não são mais utilizadas.
E reforçando que na versão 12.1.17 vão ser liberadas os layouts que ainda não estavam contemplados na versão 12.1.16 e a integração do DataSul com o TAF. Eu vou voltar aqui só na telinha que mostra, no vídeo que mostra a tela do FP 9840. Está surgindo uma dúvida com relação ao mês ano base desabilitado nessa tela. Ele fica desabilitado a partir do momento que existe mensagem gerada para o empregador, qualquer um dos arquivos, não apenas o S1000. Tá? Então, assim, é importante que o cliente mude essa data, porque eu acredito que a maioria deve estar com essa data bem defasada, bem lá de quando iniciou o E-Social, há 4, 5 anos atrás. Mas como é que é feito para habilitar? A primeira coisa que deve ser feita é marcar a opção eliminar mensagens, deixando todos os parâmetros da pasta iniciais e movimentos marcados. Com isso, o sistema vai eliminar as mensagens que foram geradas para o empregador. Depois disso, fecha o programa e abre ele novamente. Caso ainda não habilite, tá? Muito provável que exista uma mensagem de remuneração gerada. Então, assim, ó, executou o processo de eliminar, marcando todos os campos, não habilitou mês de ano base, acessa o programa do monitor, pede para visualizar todos os arquivos e olha se naquela pasta seleção, no quadro de resumo das mensagens, vai aparecer alguma mensagem. Caso apareça uma mensagem referente ao S1200, que é remuneração, ou caso não apareça, eu peço que vocês abram um chamado, porque muito provável deve ter uma mensagem antiga, perdida, né? Na época que ainda era gerado, por exemplo, mensagem de estabilidade, de aviso de férias, de comunicação, fato relevante, e que agora o sistema não trata mais, e pode ser elas a causa desses campos não habilitarem. Então, quem tiver com esse problema de não habilitar, abre um chamado que o pessoal vai estar verificando e enviando o programa para ajustar essa situação. Alguém tem mais algum questionamento que queira fazer via chat? Bem, então nós estamos encerrando a demonstração, reforçando sexta-feira o webinar onde vai ser apresentado a parte de parametrização do E-Social no DataSul até a integração. Pessoal, surgiu ali um questionamento com relação à instalação do TAF, porque o TAF é produto Proteus, o DataSul é outra coisa, né? Como que funciona? Normal, tá? Os dois produtos vão se comunicar conforme a parametrização que for feita lá no FP 0560, onde vai ser informado a
porta de comunicação, o servidor, usuário e senha, isso não é problema. No link, no chat foi colocado um link do TDN sobre a instalação do TAF, e lá ele mostra produto Proteus, mas o TAF é o mesmo, independente da linha que vai se comunicar com ele. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, pessoal, então, respondidas as perguntas, nós estamos encerrando a demonstração da integração do produto DataSul com o TAF e reforçando que na sexta-feira haverá um outro webinar falando de uma forma geral do produto do e-social no produto DataSul e a integração com o TAF. Obrigada